Então, boa noite, que a graça de Jesus, nosso Salvador e também Pai Eterno esteja com todos. É maravilhoso esse tema, né? E também preocupante. Como o Mateus já adiantou, não foi possível penetrar em tudo, porque houve justamente oscilações na internet. Vamos tentar rapidamente, então, voltar nesse tema. E que esse tema, então, possa fazer efeito nos nossos corações, nos firmar nessa plataforma da verdade, né? Que é esse movimento que o Senhor separou das igrejas, né? E nos escolheu como seus filhos para levar avante a mensagem. Primeiro texto, Lucas, capítulo 12, verso 32, diz assim: Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Alguém pode pensar assim, bom, ele falou essa palavra porque realmente a igreja dele era pequena, né? Tinham só 12 apóstolos, poucos seguidores, embora os milagres eram muito grandes, né? As multidões também que acompanhavam, mas assim mesmo Jesus fala, não temas ao pequeno rebanho, porque o Senhor agradou dar-vos o reino. Mas a gente vai ver em Isaías também, não temas, ó vermezinho de Jacó, né? Povozinho de Israel. Mas Israel era grande. Também em Romanos a gente lê que ainda, o Paulo declara, ainda que o povo de Israel, né, seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Então, sempre nós somos acusados de usar esse texto porque nós somos pequenos. E aí esse assunto dos dois mapas é de deixar a gente preocupado mesmo, conforme eu falei agora há pouco. Mas antes de chegarmos ao assunto dos dois mapas, eu leio aqui, então, no Desejar a Todas as Nações, 459, diz assim: aqueles aos quais é pregada a mensagem da verdade, raras vezes perguntam se ela é verdadeira, mas sim por quem ela é defendida. Multidões avaliam a mensagem pelo número dos que a aceitam e fazem ainda a pergunta: creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Acham-se com menos intento em busca dos bens terrestres, com negligência das riquezas eternais, e não é um argumento contra a verdade que grande número de pessoas não estejam dispostas a aceitá-la, ou que ela não seja recebida pela grande luz do mundo, pelos grandes do mundo, ou mesmo pelos guias religiosos. Eu lembro quando a gente estava para ser excluído das igrejas, né? Foi muito dolorido nos afastar, ter que separar da igreja que a gente ama, e muitos têm ainda passado por esse processo. Esses textos, então, nos confortavam. E outros textos também do testemunho para ministro. Então, aqui, geralmente, as pessoas perguntam, né? Em vez de saber se é verdade ou não, por quem ela é defendida. E aí, muitos, a multidão avalia o quê? Daqueles que aceitaram a verdade ou não. Se multidão aceitou, vamos no barco. E aí, então, ficou a pergunta: creu qualquer um dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Mesmo Jesus, o Salvador e Pai Eterno, o Messias, fazendo milagres, ressuscitando mortos, fazendo o cego enxergar, fazendo o paralítico andar, ainda assim, ele não tinha tantos seguidores. E aí, então,
As pessoas olhavam para a aparência dele, para a aparência do discípulo. Então, nós vamos ver ali no dia do Pentecoste, quando Pedro começa a fazer aquele sermão, e o que falam os sábios ali, os sacerdotes, né? O que querem dizer esses homens iletrados, né? Qual é a deles, né? Então, é isso que acontece em todos os tempos. Mais um outro texto está no Sexto Testemunho para a Igreja, página 100, e também no Obreiro Evangélico, página 431. À medida que as pessoas ficam interessadas na verdade, os pastores de outras igrejas lhes dizem, e essas palavras são ecoadas pelos membros da dita igreja. Quer dizer, eles dizem e os membros fazem o quê? Apregoam, repetem. Repetem o quê? Esse povo não tem igreja e vocês não têm local adequado para o culto. Esse é um grupinho pobre e ignorante. Em breve, então, os pastores irão embora e o interesse há de desaparecer. E o passo final será vocês abandonarem essas novas ideias que receberam. Isso foi escrito em 1900. Então, aqui não é palavra da irmã White, ela está transcrevendo o que esses homens pensam. Tanto pastores como membros. Quando alguém se interessa e vai perguntar para eles, ou participar de algum outro membro da mesma fé, o que ele escutou, então se ouve isso daí, né? Esse povo não é de nada, né? Não tem igreja, não tem local adequado para o culto. Isso foi no tempo da irmã White, no começo da obra. E aí então foi dito, eles diziam, né, que esse grupinho, naquela época, né, pobre, ignorante, e aí logo então os pastores desse grupinho iam embora, e aí então o interesse haveria de desaparecer. Outro texto, na meditação, olhando para o alto, 309, diz assim: Deus tem uma igreja, não é uma grande catedral, nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus 18, verso 20. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Onde estão presentes 2 ou 3, dos que amam e obedecem aos mandamentos de Deus, ali Jesus preside. Seja no desolado lugar da terra, no deserto, na cidade circundada por muros. Então, louvado seja Deus por esses textos maravilhosos, né, que vêm nos confortar nessa noite e na nossa carreira cristã. Me faz lembrar, enquanto eu estava lendo, ali no primeiro escrito, né, 237, 238, onde mostra que quando Deus remove a mão do algarismo lá e eles entendem a nova data e entendem o clamor da meia-noite e passa a dar a mensagem, então os pregadores são excluídos. E os membros, então, ao verem a verdade sendo pisada por aquelas igrejas que já estavam corrompidas e verem sendo negado tudo isso, eles, então, se retiraram das igrejas que amavam. Mas aí, Ellen White, a mensageira do Senhor, confirma. Mas Jesus saiu com eles. Entrando, finalmente, no assunto, como foi pedido, né? O assunto dos 2 mapas. Então, em uma visão sobre evangelização mundial, o que nos é revelado através desses 2 mapas mundi?
Foi vista uma melhora no segundo mapa? Então, eu quero ler aqui uma visão que ela teve, né? Ela acordou muito aflita. Esse texto está no Nono Testemunho para a Igreja, página 28. E também está no Terceiro Seleto, página 296. Então, conforme eu comecei a ler, ela acorda muito aflita, porque ela tinha tido uma outra visão anterior, e agora ela adormece de novo. E ela diz: e pareceu-me estar numa grande reunião. Uma pessoa de autoridade falava à congregação, e perante ela se achava um mapa do mundo todo. Disse que o mapa retratava a vinha do Senhor, que tem de ser cultivada. Quando a luz do céu incidisse sobre qualquer pessoa, ela deveria refleti-la sobre as demais. Luzes deveriam ser acesas em muitos lugares, e nessas luzes, outras ainda deveriam ser acesas. Então, tudo aqui na condicional. Deveriam ser acesas, né? Haveriam de refletir, deveriam refletir quando a luz do céu incidir sobre qualquer pessoa. E aí, então, outras luzes deveriam ser acesas. E aqui também faço uma pausa para explicar que realmente essa pessoa de autoridade, né, que falava à congregação, diante desse mapa mundi, ele disse então que o mapa mundi retratava a vinha do Senhor. E aí foram repetidas as palavras, né, de Mateus 5, 13, 16, onde fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Aí continua a leitura: vi raios de luz provindo de cidades e vilas, dos lugares altos e baixos da terra. A palavra de Deus era obedecida, e em resultado se achava em cada cidade e vila monumentos seus. Sua verdade era proclamada através de todo mundo. E aí vem o fato mais difícil e mais duro de se ouvir, né? Então foi removido esse mapa e colocado outro em seu lugar. Nesse, a luz brilhava em poucos lugares apenas. O restante do mundo estava em treva, havendo unicamente uns lampejos de luz aqui e acolá. Disse o nosso instrutor: essa escuridão é consequência de seguirem os homens seu próprio caminho. Abrigaram hereditárias e cultivadas tendências para o mal. Tornaram as dúvidas, murmurações e acusações a principal preocupação de sua vida. Seu coração não está reto para com Deus. Esconderam a sua luz. Faço mais uma pausa e já eu termino o texto. Então, nós lemos lá atrás, no começo da obra adventista, né? As pessoas atacando os fiéis da época, né? Falando que eles eram um grupinho de nada, né? E que não tinha nem casa de culto, e depois os pastores iam acabar indo embora e eles iam se desanimar. Mas essa mesma igreja, ela cresceu muito, né? Hoje eles batem no peito que são em quase todo mundo. Ainda esses dias eu estava vendo no YouTube, houve um desfile de bandeiras ali na Associação Geral, numa conferência geral, né? E ali, então, se não me engano, foi numa conferência geral. E ali entrou pessoas com bandeira de muitos países, né? E aí tinha uma bandeira do Vaticano. E aí alguém ficou preocupado, mas por que uma bandeira do Vaticano dentro de uma reunião adventista? Aí apareceu um pastor falando: vocês estão criticando tudo, mas vocês não sabem por quê. Essas bandeiras são de lugares onde ainda a igreja não tem um pé lá dentro. Ainda a igreja não chegou nesses lugares. A explicação foi até tolerável, né? E aí ele explicou que justamente o Vaticano é um dos países menores do mundo, né? São
pequeno pedaço de terra incrustado na Itália, né? E ali quem manda é o Papa, é um país separado. E aí, então, aquelas bandeiras eram justamente para mostrar ainda onde o adventismo não tinha chegado. E agora está explicando aqui que o mapa foi removido, onde tinha aparentemente muitas luzes, e aí, então, veio um outro mapa que tinha o quê? A luz brilhava em poucos lugares apenas, e o restante do mundo estava em treva, havendo unicamente os lampejos de luz aqui e acolá. Aí o que o instrutor fala? O instrutor sempre é um anjo, né? Essa escuridão é consequência de seguirem os homens seu próprio caminho. Abrigaram hereditárias e cultivadas tendências para o mal e tornaram as dúvidas, as murmurações, acusações a principal preocupação de sua vida, e seu coração não está reto para com Deus, esconderam sua luz. E nós temos visto, os irmãos vão ver nessa nova lição, com a graça de Deus, ela vai chegar em tempo nos lugares, se não houver nenhum problema, percalço, aí então os irmãos vão ver mais acuradamente em que pé que nós estamos na profecia. E aqui, então, nós vimos que dependia do quê? Dependia da atuação. Mas eles abrigaram o quê? Hereditárias e cultivadas tendências para o mal. Aí ela termina: se cada soldado de Cristo houvesse cumprido seu dever, se cada vigia no muro de Sião houvesse dado a trombeta, um sonido certo, o mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência, mas a obra está com um ano de atraso. Enquanto os homens dormem, Satanás avança furtiva e decididamente. Então, por que a mensagem verdadeira, mensagem de advertência, não foi a todo mundo? Porque alguém fala assim, não, mas nós estamos dando a mensagem, dando meia mensagem, meia verdade. Abandonaram, o adventismo abandonou a maior parte das doutrinas, dos assuntos proféticos mais importantes para a finalização da obra. Voltaram ao mundanismo, voltaram aqui tendências para o mal. E aí, então, não foi cumprido esse trabalho. E aqui diz que a obra, já na época dela, em 1909, já estava com anos de atraso. E aí, então, enquanto os homens dormem, Satanás avança furtiva e decididamente. Então, eu li aqui na página 28 do Nono Testemunho e na página 29. Enquanto eu estava terminando de ler, esse texto também serve para nós. A gente pega os dois mapas, mostra que um que tinha mais luz foi removido e o outro com pouca luz foi colocado no lugar, e agora a gente fala, então, esses somos nós, né? Esse mapa que não tem assim tanta relevância, né? E tem pouca luz, não tem igreja quase em nenhum lugar, em poucos lugares, e a gente então pega e faz o quê? Pode cruzar os braços, porque nós somos o povo de Deus. Mas a mesma coisa que foi dito para essa igreja, que não foi fiel, Deus também fala. Se aquela igreja não foi fiel, Deus escolhe outros. Esse texto nós já batemos muito nas nossas reuniões. E quando esses outros não são fiéis, Deus escolhe outros também. Nós tivemos uma reunião de conselho esses dias, né? E também mexemos em alguns temas doutrinários para nos fortalecer e também procuramos ver o nosso defeito, nossas falhas, onde nós não estamos avançando. Então, que a graça de Jesus seja conosco, para que nós não venhamos a sermos dorminhocos, acomodados,
porque justamente nós estamos no clamor da meia-noite e que a graça de Jesus, então, nos fortaleça nesses dias finais. Amém.